Leitura do dia. 40/365. Números 1 a 3. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 9 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Hoje iniciamos o livro de Números. Propósito: Livro Números. Contar como Israel se preparou para entrar na terra prometida, como os israelitas pecaram, foram punidos e prepararam-se para uma nova investida. Números 1. No início do livro de Números é dito que os israelitas permaneceram acampados próximo ao Monte Sinai por mais de um ano. Eles haviam recebido todas as leis e regulamentos registrados em Levítico. Haviam se tornado uma nova nação. Estavam prontos para marchar e receber a terra da promessa. Durante a preparação, Moisés e Arão receberam instruções para contar todos os homens aptos para o serviço militar. Devido a este censo, o livro recebeu o nome Números. O tabernáculo era dividido em lugar santo e lugar santíssimo. Estes dois compartimentos eram separados por uma cortina. Deus revelou-se a Moisés no lugar santíssimo. Em Êxodo 33:7 é mencionada a tenda da congregação como o local onde Moisés encontrou-se com Deus antes da construção do tabernáculo. Muitos acreditam que a tenda possuía a mesma função do tabernáculo aqui descrito. A longa e tediosa contagem dos israelitas era uma tarefa importante. Os homens que podiam lutar precisavam ser enumerados a fim de que o exército de Israel fosse formado antes de entrar na terra prometida. Além disso, as tribos precisavam ser organizadas para que o espaço de terra que cada uma ocuparia fosse determinado, bem como os registros genealógicos. Sem o censo, a tarefa de conquistar e dividir a terra prometida teria sido mais difícil. Sempre que estivermos em uma encruzilhada, é importante fazer um inventário dos recursos que temos. Seremos mais eficientes se antes de tomarmos uma decisão reservarmos tempo para realizarmos um censo de tudo o que temos. Bens materiais, relacionamentos, condição espiritual, tempo e objetivos. Se havia 603.550 homens, sem contar os levitas, as mulheres e as crianças, o total da população seria mais de 2 milhões de israelitas. Como é possível que toda esta população tenha descendido da família de Jacó? No livro de Êxodo somos informados de que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Os israelitas permaneceram no Egito por mais de 400 anos. Depois ficaram um tempo significativo no deserto, onde puderem sobreviver e se multiplicar, porque Deus miraculosamente proveu alimentos e água necessários. Os líderes de Moabe ficaram aterrorizados com o grande número de israelitas. Números 2. A nação de Israel foi organizada em tribos por vários motivos. 1. Dava uma forma eficiente de governar um grande grupo. 2. Tornava mais fácil a divisão da terra prometida. 3. Fazia parte de sua cultura e herança. As pessoas não eram conhecidas pelo sobrenome, mas por sua família, clã e tribo. 4. Manter um registro das genealogias era a única forma de comprovar que alguém fazia parte da nação escolhida por Deus. 5. A viagem seria mais bem sucedida, visto que ao seguirem o estandarte da tribo, um tipo de bandeira, as pessoas permaneciam unidas, evitando que alguém se perdesse. Esse deve ter sido um dos maiores acampamentos que o mundo já viu. Foram necessários cerca de 19.000 metros quadrados para armar as tendas dos 600.000 soldados, sem contar as mulheres e as crianças. Moisés deve ter tido dificuldades para comandar um grupo tão grande. No Monte Sinai as pessoas costumavam obedecer a Deus e a Moisés. Mas ao saírem dali e cruzarem o inóspito deserto, começaram a reclamar, a murmurar e a desobedecer. Logo surgiram os problemas e Moisés não pôde mais governar o povo de maneira efetiva. Os livros de Êxodo, Levítico e Números apresentam a enorme diferença entre o quanto realizamos quando obedecemos a Deus e quando desobedecemos. Números 3. Leia em Levítico 10:1-2 a história de Nadab e Abiú. Durante a celebração da primeira Páscoa, Deus instruiu cada família israelita a dedicar seu primeiro filho a ele. Os primogênitos eram separados para servir a Moisés e Arão no ministério. Entretanto, esta medida foi apenas temporária. Aqui vemos que Deus escolheu todos os homens da tribo de Levi para substituírem os primogênitos de todas as tribos de Israel. Os levitas eram separados para cuidar do tabernáculo e para ministrar ao povo.
Todos os sacerdotes tinham que pertencer à tribo de Levi, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Os levitas só poderiam iniciar seu trabalho após os 25 anos de idade. Provavelmente eles recebiam 5 anos de treinamento antes de começarem a trabalhar em período integral aos 30 anos. Arão e seus descendentes foram escolhidos para o sacerdócio. Existe um enorme contraste entre o sacerdócio de Arão no Antigo Testamento e o sacerdócio de Cristo no Novo Testamento. Arão e seus descendentes eram os únicos que podiam realizar as tarefas sacerdotais e aproximarem-se do lugar onde Deus estava. Agora que Cristo é o nosso sumo sacerdote, o mediador entre o homem e Deus, qualquer pessoa que siga a Jesus também é um sacerdote. Agora todos os cristãos podem entrar na presença de Deus sem medo, pois seu próprio Filho nos encoraja a fazer isto. Podemos deixar a culpa de lado quando temos um relacionamento especial com Deus com base no que Cristo fez e tem feito por nós.